Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa, hoje trazendo outra presença ilustre, o nosso poetinha. De tudo, meu amor, serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo a cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu pranto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Como vocês perceberam, eu fiz questão de recitar esse poema de olhos fechados. Por quê? Porque para mim, Vinícius, o Soneto da Fidelidade, é como se fosse uma oração. É um dos poemas mais lindos de Vinícius de Moraes e merece ser recitado como se fosse realmente uma oração. Vinícius de Moraes tem muitas características do parnasianismo, e é isso que eu gostaria de apontar para vocês. Esse poema de Vinícius de Moraes, Soneto da Fidelidade, um dos seus poemas mais famosos, é um soneto clássico de 14 versos com rimas interpoladas, remetendo ao parnasianismo por essa razão. Ele tem uma outra característica muito interessante, que é o enjambement, uma palavra do francês que significa cavalgamento. Esse cavalgamento acontece do primeiro para o segundo verso, na primeira estrofe, e do terceiro para o quarto verso na segunda estrofe. O eu lírico canta o amor e não a mulher amada. E isso fica muito evidente em todos os versos desse poema. As marcas de nasalidade do soneto marcam a cadência, o ritmo e ao mesmo tempo dão um tom de tristeza, como nós vamos observar, por exemplo, atento, antes, com, sempre, tanto, encante, pensamento, e assim, ao longo de todo o poema, nós vamos percebendo que Vinícius, muito estrategicamente, fez questão de enfatizar essas sílabas nasalizadas para dar essa cadência e esse tom de tristeza no poema. É ao mesmo tempo um poema que canta o amor e também é um poema bastante triste. As rimas interpoladas, como eu mencionei, estão aqui. Atento no primeiro verso com pensamento, que se repete depois no momento, no pranto, na verdade no contentamento. Depois as rimas em B, tanto, encanto, canto, pranto. Já na terceira estrofe, a rima é C, D, E. Na quarta estrofe, D, E, C. Então tem o procure, o tive e o dure. E o vive com o tive, que formam essa estratégia dele das rimas interpoladas. Eu preciso fazer uma correção a respeito de uma informação que eu prestei num dos vídeos anteriores, que foi muito bem observado por um espectador atento. Ele me disse: professor Bispoeta, será que você não cometeu um deslize quando você mencionou fica, não vás? Ele tem razão, é fica, não vás. Não vás. Eu me deixei contaminar pela nossa fala popular, pelo PNP, pelo português não padrão. Porque quando nós usamos a nossa linguagem do dia a dia, nós falamos fica, não vai. E eu acabei me deixando contaminar por isso. Muito bem observado pelo internauta, pelo espectador. Eu agradeço a colaboração dele. Ele falou que não fazia questão de que eu mencionasse, mas eu faço questão sim de mencionar. São essas contribuições que enriquecem a nossa aula e mostram como as pessoas estão atentas no que nós estamos falando. Porque, afinal de contas, eu tenho um compromisso, eu tenho um juramento com a língua portuguesa, e essas contribuições
fazem com que eu me atenha ainda mais a esse meu juramento de levar adiante o português padrão, a língua do português formal. Falando em português formal, existem algumas palavras que são palavras que estão, digamos, na moda, e elas estão sendo escritas de uma forma não muito adequada, que fogem ao acordo ortográfico assinado em 1998. São elas, por exemplo, antirracista, vocês conseguem ver, antirracista. Antirracista deve ser escrito dessa forma, sem hífen, com 2 R's, por mais estranho que isso pareça. Diferente, por exemplo, de anti-inflamatório. Percebam que tem um encontro de 2 vogais iguais. Quando isso acontecer, nós temos que separar com hífen, anti-inflamatório. Assim como anti-homofóbico. Anti-homofóbico tem um H aqui. Quando tiver um H, nós vamos também separar com hífen. Neoclássico. Pronto, não tem nenhum empecilho. Vamos escrever a palavra sem hífen. Tudo junto, neoclássico. Anticorintiano. Anticorintiano também não tem hífen, não tem H, é tudo junto. Corintiano também não tem um H. Só estou colocando para lembrar. Corinthians, por tradição, tem um H. Mas quando eu vou escrever corintiano, não tem um H. É parecido com Bahia. Bahia, por tradição, o nome do estado nordestino, tem H. Quando eu vou escrever o nome da pessoa que provém do estado nordestino, eu escrevo baiano sem um H. Tudo bem? Pré-adolescente. Pré-adolescente tem hífen. Por quê? É um prefixo pré. Esse prefixo pré, em geral, vou falar em geral, porque pode ser que tenha alguns casos que possam gerar uma confusão. Pré-adolescente é com hífen, mas preconceito, por exemplo, é tudo junto, tudo bem? Que apareceu logo aqui na sequência, preconceito. Pós-graduação é o mesmo caso. Em geral, pós-graduação ou pós com esse prefixo vai ser sempre com hífen, tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, mas professor, eu não sei determinada palavra, consultem o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, VOLPE. Inclusive, esse VOLPE eu já mencionei em outros momentos anteriores, o VOLPE funciona inclusive offline, olha que maravilha! A Academia Brasileira de Letras nos fornece um presente, um vocabulário ortográfico que funciona até offline. Não é uma beleza? Não é uma maravilha? Consultem essas palavras no VOLPE, é V-O-L-P. Para ficar mais claro, onde eu posso escrever aqui? Posso escrever aqui, produção? Na lousa, professor. Sim, senhora. Vou escrever aqui então com outro. V-O-L-P. VOLPE é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. O que é um vocabulário ortográfico? Não é um dicionário. Ele vai mostrar apenas para nós como é que se grafa a palavra. Pode no máximo dizer lá quanto à pronúncia, mas não vai dar a definição. Vai só nos mostrar como se escreve a palavra. Eu, como sou um apaixonado pelas palavras, sempre consulto o VOLPE, consulto o meu vademecum, consulto o dicionário se for necessário, sempre para poder estar atento como se escreve corretamente essas palavras. O VOLPE é uma maravilha porque é atualizado eletronicamente, é rápido e vocês podem fazer a consulta mesmo offline. Prosseguindo, pós-graduação, pró-formatura com hífen, super-homem. Como tem o H, nós vamos colocar o hífen, super, traço ou hífen, homem. Pró-formatura eu já falei. Bem feito, tem uma curiosidade. Quando eu quero dizer para uma pessoa, a pessoa, eu não costumo fazer isso, mas vamos supor que uma pessoa caia e eu resolva dizer para ela, bem feito, você não prestou atenção. Esse bem feito é tudo separado. Bem, separado, feito. Agora, se eu quero dizer que um produto está bem acabado, eu vou dizer bem feito também, mas é o bem feito
tudo junto com N. Por mais estranho que possa parecer, podem consultar no Volpe. Quando eu quero dizer que um produto está bem acabado, eu digo que o produto é um produto bem feito. Tudo junto com N. Bem-vindo. Quando eu quero dar as boas-vindas para uma pessoa, eu coloco tudo junto. Aliás, desculpe, eu coloco separado com hífen, bem-vindo. O que eu percebo bastante é que as pessoas hoje estão com uma pressa inexplicável. As pessoas querem escrever muito depressa, acabam escrevendo com muitas abreviaturas, acabam escrevendo tudo sem acento e acabam cometendo esses deslizes, que acabam contaminando a escrita formal. No e-mail de uma empresa, eu não posso cometer deslizes, eu tenho que colocar um e-mail, mandar um e-mail para o meu superior, para uma diretoria, tem que ser com a linguagem, com o português padrão, com o português formal, não se esqueçam disso. Algumas palavras que têm o sufixo, o prefixo mirim, iguaçu, como Mogi Mirim e Mogi Guaçu, devem ser grafadas com hífen. Mal me quer, que é o nome da flor, é uma flor, produção? Sim. Certo. Mal me quer deve ser grafado separado, sem hífen. Assim como dia a dia deve ser separado sem hífen. Assim como mão de obra, que no passado era grafado com hífen, agora não mais. É tudo separado, sem hífen. Hipersensível. Hipersensível é uma palavra que deve ser grafada tudo junto. São muitas palavras que geram dúvida. Se tiverem dúvida, consultem sempre o Volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Combinado? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito as pessoas que estão assistindo atentamente às aulas, mandando suas contribuições. Fico muito feliz, muito agradecido por isso. Espero que vocês continuem acompanhando. Espero que vocês se inscrevam no meu canal. Coloquem o ok, o joinha de vocês. Toquem no sininho para continuar acompanhando as nossas notificações. Muito obrigado. Mais uma vez estou muito feliz por estar aqui. Muito boa tarde para todos.